Tá bom, já imaginava a primeira vez que eu li The Boxer que dentre os top 5 peso por peso, isso é o Jean no peso leve, o Takeda no meio médio, o Fabrício no peso médio, o Victor no peso cruzador e o Aaron no peso pesado, Fabrício Santorino, ou melhor, os irmãos Santorino seriam os mais problemáticos. Olha pra esses caras e me fala se eles não são um arquétipo perfeito de lutador vilão. O problema é que uma coisa é ser problemático dentro das linhas do jogo do boxe, provocar o oponente de todas as formas possíveis, estabilizar mentalmente, até dar aquela trapaceada básica na luta, sem ser pego pelo juiz, é claro. Agora, envenenar o oponente, se entupir de anabolizantes, comprar o juiz, a comissão atlética e até apontar uma arma de fogo na cara do seu oponente rival, acho que não estavam nos meus planos. Tem uma coisa que todo mundo gosta no mundo das lutas, seja no boxe, MMA ou qualquer outra modalidade, é aquela rivalidadezinha básica que quebra todas as expectativas. E aqui entra o famoso trash talk, aquela troca de ofensas que já é de costume entre os lutadores, que eleva a luta para outro nível, reforça o ódio que sentem um pelo outro, atiça o público e populariza ainda mais a federação. Não se enganem, não é muito difícil de encontrar lutadores que se odeiam na frente das câmeras, mas que estão rindo e saindo para beber juntos nos bastidores. O que rola é que ofensas, humilhações e polêmicas vendem, e esses caras sabem muito bem disso. Daí que compensa criar todo um clima de ódio entre os mesmos, nem que seja da forma mais artificial possível. Tem uns caras que sabem como criar toda uma história pra justificar e vender uma luta. Esses são o Santorino, que é o boxe. Cara, pra ser honesto, no fim são só negócios. Se é pago para fazer a audiência feliz, é lógico que repórteres como você ou autoproclamados fãs de boxe podem criticar nossa posição. Algumas pessoas sentem prazer na violência e outras sentem prazer nos odiando e amaldiçoando do fundo de seus corações. Seja como for, as pessoas ainda aparecem para ver nossas partidas e pagam para ver elas. A associação faz vista grossa porque sabem que nossas lutas são uma máquina de dinheiro. É assim que as coisas são. E nós somos muito bons no que fazemos. Para esses dois, a regra é mais do que clara. Se vende, se rende lucro, se funciona para encher a carteira, eles estão fazendo. Por isso eu te peço para não ficar ofendidinho se o Fabrício te descer a porrada. Não é nada pessoal, são só negócios. E o que importa de verdade é a grana caindo na conta bancária. E o resto é resto. Não existe uma dupla de lutador e treinador mais infame que essa. Caso vocês não estão lembrados, o nome Santorino é citado ainda no capítulo 14, no início da obra, pelo então vilão da vez, assassino de novatos John Taker, o qual fala abertamente desses dois serem suas maiores inspirações. E segundo palavras do próprio, os verdadeiros guerreiros no campo de batalha. Não me surpreende o cara que tava pagando de vilão supremo, que amava ser odiado, citar como inspiração um maluco que leva um revólver pra cima do ringue e aponta pra cara do seu oponente enquanto chama toda a plateia de porcos. Mas relaxa, galera, era só brincadeira. O revólver era falso. Também quem seria doente o suficiente pra fazer uma atrocidade dessas e põe em risco a vida de outro lutador? Correto mesmo, é pôr em risco a vida da plateia, tirando pra cima e mostrando que sim, ele tinha coragem de levar uma arma de fogo pra cima do ringue e desafiar o seu rival. E só não matou ele ali no tiro porque queria posteriormente matar no soco. A luta entre Yu e Fabrício vai muito além dos ringues. Eu sei que lutas de boxe ainda tem um quê de violência e todo aquele que sobe no ringue sabe que tem uma possibilidade, até bem realista, de não voltar com vida. Mas essa aqui é literalmente uma luta de vida ou morte. Não teria como ser diferente. E a gente aponta uma arma no meio de centenas de pessoas sem o menor medo ou escrúpulo. Não tá querendo ameaçar o seu posto, ele tá querendo ameaçar a sua vida. Mas calma aí, tem alguma coisa que a gente tá perdendo aqui. A gente não tá vendo o cenário como um todo. Eu sei, um lutador, aliás, um campeão mundial agir dessa forma, levar uma arma de fogo e ameaçar a vida dos outros, pode parecer chocante a primeiro momento. E o mais chocante é você descobrir que isso tudo foi ideia do seu treinador. Mas quando você olha pra situação como um todo com certa frieza, fica claro que o mais demoníaco aqui tá longe de ser a dupla Santorino, e sim a dupla do outro lado. O Yu com a sua vida por um fio, nem tremeu. E o seu treinador, olha só, tava sorrindo. Tá aqui a diferença daqueles que fingem ser monstros e dos que realmente são. Enquanto os Santorinos se fingiam de vilões por audiência, fama e grana, esses dois são os verdadeiros. E o pior, eles nem fazem isso por algo em troca de forma material, é só instinto mesmo. A questão é o que acontece quando quem se faz de monstro apostam as suas vidas numa luta que nunca tiveram chances de vencer contra verdadeiros demônios. Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. A história de dois caras que vieram do nada e se tornaram os maiores vilões do mundo do boxe só para serem devorados pelos verdadeiros vilões. Qual a chave para vencer uma luta? Se todo o resultado de uma luta pudesse ser resumido num único fator, qual seria? Alguns mais leigos vão apontar a força física, outros mais inteligentes vão além e vão evidenciar a técnica. Mas existe um conceito que supera todos esses quando a gente está falando do mais alto nível no mundo da luta competitivo, o psicológico.
não adianta, você pode ser o cara mais forte, o mais rápido, o mais técnico. Se o seu psicológico quebrar, todo o resto quebra junto. A luta não se trata só de ser capaz de vencer, mas acreditar que é capaz. Você pode ter um soco com potencial para nocautear um elefante. Se você não acreditar que seus punhos podem fazer isso, nenhum gafanhoto vai sentir o peso dos seus golpes. Quer um exemplo? Bora pro capítulo 54, mais especificamente para uma lutinha bem peculiar, já que naquela noite o campeão mundial peso médio, Fabrício Santorino, defenderia seu cinturão contra John Renault. Acontece que, para qualquer um que visse, a diferença no estado mental do campeão e do desafiante estava clara e podia ser vista diretamente nos seus rostos. O Fabrício com aquele olhar quase irônico de confiança e o Renault mais do que cara fechada, transbordava ódio num nível imensurável. Aqui já entra o primeiro erro do desafiante, que falhava antes mesmo da partida iniciar. Nunca deixe seu oponente saber o que você tá sentindo. O ideal é manter a confiança. Tá triste? Não importa. Tá com dor? Não importa. Tá cansado? Não importa. Tá com raiva? Não importa. Sejam sentimentos ou sensações físicas de fato. O importante é nunca deixar que seu oponente saiba que pra ele você sempre esteja em 100%, mesmo que por dentro não seja o caso. O que importa é que o gongo era suado e o primeiro round era iniciado. A sede de sangue do desafiante podia ser sentida até por quem só acompanhava a partida pela TV, já que ele ia com tudo pra arrancar sangue do loiro de rosto tatuado. Ele quer bater tanto assim? Então que seja. O Fabrício não dava a mínima. Não me entendam mal, o negócio do Fabrício não é que ele não tem técnica ou luta mal, é o contrário. Mas uma coisa que fica clara é que ele abandona toda a racionalidade quando tá lutando. Um animal selvagem entra em cena e não tem quem pare. É algo sujo, mas não só no sentido de utilizar golpes baixos, mas sim que é pura violência. É o tipo de estilo que você não aprende em academias ou ringues profissionais, mas sim nas ruas. Aprendendo a abandonar todo o seu lado racional, só pensa em tomar o mínimo de dano possível, enquanto aplica o máximo que pode ao que tá do outro lado e só liga pro segundo. Só aplica o máximo de dano possível ao seu oponente. Sair ileso é luxo. Um estilo que funciona, seja pra capotar o adversário no soco ou animar a plateia que fica eufórica, como um bando de bonecos de voodoo, controlados bem nas mãos do Santorino. Pra resumir, quando você tá de frente com o Fabrício, você não vai lutar boxe. Você vai brigar pela sua vida. E o Renault percebia isso da pior forma possível, enquanto era literalmente quebrado, seja no soco, na forma do boxe tradicional, ou na cabeçada mesmo, que se dane, o Fabrício não tava nem aí. Tá, eu já sei, você deve estar pensando como um campeão aplica um golpe tão baixo, de forma claramente intencional, pra todo mundo ver e o juiz não faz nada. Olha só, você deve ser muito inocente e só não percebeu o que esses dois já perceberam há muito tempo. Cada célula, cada moeda, dinheiro é tudo que faz esse mundo girar. Ou você pensou que o mundo da luta, ainda mais o mundo da luta esportiva, seria diferente? Se cabeçada é ilegal, paga o juiz, a comissão atlética ou quem quer que seja, que você pode dar cabeçada à vontade e eles vão fingir que nem viram. Ou melhor, vão até punir o seu oponente por fazer o mesmo que você fez enquanto te mantém impune. Daí você já imagina, né? Se eles trapaceiam a nível de comprar o juiz, é certeza que eles compram todo o resto. O que dá uma vantagem não só no uso de técnicas ilegais, mas também, digamos, vantagem física. O Fabrício nem é bodybuilder, mas o que ele toma de anabolizante não é brincadeira. E o melhor de tudo, ninguém pode fazer nada, porque é certeza que eles estão pagando até pra quem faz o antidoping. É soco no queixo e na nuca, golpe legal, é claro. Um contragolpe violento e o Renault já tava liquidado. Como que um cara capaz de fazer seu caminho até uma disputa por cinturão pode cair tão facilmente? Chegou num ponto ali que ele só tava jogando golpe a esmo, de forma mais desesperada e sem preparo possível. Tudo em nome de um ódio ilógico e racional que por algum motivo, e ninguém entendia por que, ele tinha pelo Fabrício. Mas é óbvio que esses dois aqui sabiam muito bem a fonte que nutria o ódio desse aqui. Pra falar a verdade, o Renault não queria nem estar lutando com o campeão, mas sim com o seu treinador. O homem que quebrou o coração da sua filha. É isso mesmo que você ouviu. Ao conseguir a chance pela luta valendo o cinturão do lutador mais odiado do mundo do boxe, a sua filha chegou com uma notícia um tanto incomum, apresentando a informação de forma receosa ao revelar que ela tava namorando, que não era um problema, e nem o próprio Renault entendia o porquê daquela afeição, só pra ela revelar que tava com a mente mais criminosa do mundo da luta, o Marco Santorino. Mas qual o problema? A luta do Renault era com o Fabrício, então por que se importar que a sua filha tá com o treinador? O problema é que a fama desses caras, ou melhor, a má fama já é bem difundida, e embora a garota fosse muito inocente pra perceber, ela não passava de uma ferramenta nesse jogo todo. O Marco pegou a filha do cara só pra desestabilizar ele antes da partida, e depois largou e magoou a garota como se fosse lixo a troco de nada, pra lógico fazer o pai perder a cabeça. Já dá pra ver como a banda toca aqui, né não? Existe uma razão
razão para a feição, ações e até aparência desses dois serem bem distintas. Fabrício é o lutador, ou seja, o guerreiro, ao passo que o Marco é o treinador, meio que a figura estrategista da equipe. Não é à toa que um tem o rosto marcado como uma espécie de membro da casta bélica de uma tribo, ao passo que o outro tem o rosto limpo e uma expressão serena. Um se comporta como um animal, seja dentro ou fora do campo de batalha, e o outro tá sempre contido. Não é à toa que esses dois são irmãos, porque caso você não tenha notado, como um organismo só, esses se completam. Para resumir, Marco é o cérebro e Fabrício é os punhos. Um bate, o outro monta a estratégia. Toda a parte de marketing ou qualquer coisa que envolva o que se faz fora do ringue tá na conta do Marco. E os massacres em luta é obra do Fabrício. Daí você já entende que o mais perigoso aqui tá longe de ser o que tem poder de nocaute, e sim o que porta o poder das ideias. Eu imagino quão imoral e doentio você tem que ser pra, pela vitória, ser capaz de alcançar e humilhar aqueles ao redor do seu oponente. E como se não fosse o suficiente, manipular o ambiente, juízes e regras para colocar o adversário em uma situação onde ele nunca teve chance de ganhar. Isso aqui não é vencer de forma convencional, é quebrar tanto o corpo quanto o espírito. E é lógico, toda essa demonstração de poder assustadora e controle exagerado não foram pro Renault, não foram pra plateia e muito menos pra imprensa. O Fabrício sabia que tinha alguém olhando pra ele naquele momento. Ou melhor, ele tava mais de olho naquilo do que aquilo olhava direto pra ele. Exato, não aquele, não um humano, mas sim aquilo, a criatura, o monstro, o ser, o demônio que devorava tudo à sua frente. 4 era o seu número, 4 vítimas devoradas e destruídas por essa aberração que nem sequer podia ser chamada de lutador. Com 4 divisões ao todo obliteradas, sem sequer tomar um, repito, sem tomar um golpe sequer, sem saber o que é se machucar, a fera se aproximava para sua quinta refeição, o campeão do peso médio. Mas esses dois mostrariam que aqui no peso médio as coisas são bem diferentes do que esse cara tá acostumado. Ele não vai estar lutando contra o obcecado fanático do Jean ou o sem talento do Takeda. Ou melhor, ele não vai estar lutando boxe. Agora o jogo é outro. Tá querendo roubar o cinturão? Então se prepara pra pôr até a sua vida em jogo pra isso. O Kei, já sabendo do risco que os Santorino representavam, não hesitou e no capítulo 52, os preparativos para a guerra começam. Agora, do início do seu treinamento até o dia da luta, Ryu seria mais vigiado, protegido e guardado com o presidente de uma superpotência global. Seguranças para tudo quanto é lado de prontidão. A comida e bebidas deveriam ser previamente checadas e até a rota para a academia devia ser calmamente calculada. Parece até exagero, mas acredite, todo cuidado é pouco quando se trata do Santorino. Em pouco tempo, câmeras escondidas eram encontradas na casa do quádruplo campeão. Uma encomenda era um cadáver de um gato decapitado para imprimir mais medo e intimidar. Agora deu para entender com o que a gente tá lidando aqui, né? Querem saber como os Santorino chegaram ao topo? A história seria engraçada se não fosse trágica, já que foi do nada. Em uma zebra histórica, Fabrício Santorino arrebentou até então campeão Chavuro. Esse cara aqui era brabo demais, o único capaz de trocar socos de igual para igual com a lenda Bob Norris. Exatamente, aquele cara que a gente sempre vê narrando as partidas. Não se engane, esse maluco tem poder para deitar qualquer um no soco. Mas um dos aprendizes do Kei chamava atenção nesse cara era que ele tinha um alcance monstruoso, acredite, até maior do que o do próprio Jean. Então fica claro quão sinistro é o Chavo por estar no mesmo nível desse maluco. Quando ele se tornou campeão, dava pra falar tranquilamente que seu reinado seria um dos mais longos e capaz dele se tornar o GOAT definitivo do peso médio. Bom, até aquele monstro de cabelo loiro e rosto tatuado aparecer quebrando toda a realidade do mundo do boxe profissional. Fabrício provou que não precisa ser necessariamente o mais forte para vencer, basta o seu oponente não estar num bom dia. É que assim, por uma coincidência do destino, mas muita coincidência mesmo, após pegar a luta contra o Fabrício, o Chavo, que estava em perfeita forma, mudou por completo. Pancreatite aguda, entrada no quadro depressivo, ataques de pânico e até falha no controle de suas próprias emoções, uma espécie de bipolaridade. Bem estranho esses problemas e transtornos o atingirem justo quando ele tá a caminho de enfrentar um tal de Santorino, certo? Entenderam a mentalidade desses dois? Eles não estão nem aí pras regras, pra honra do boxe, ou mesmo pra algum tipo de legado. O negócio é pagar quem tiver que pagar e fazer o que tiver que ser feito. Se isso significar que seu punho é o que vai ser levantado no final. Olha só, até a definição do campeão de boxe é bem controverso. Enquanto que pro Jean, o boxe era a beleza, ou pelo menos algo para se alcançar esse conceito, e pro Takeda era a prova de que sempre existe esperança, pro Fabrício nem sequer tem um significado. O que o boxe significa para mim? Quem liga pra isso? Eu dou uma surra no outro cara e sou pago pelos otários que amam ver eu fazendo isso. É só isso. Quer dizer, pensa um pouco sobre isso. Eu posso bater literalmente qualquer um e tudo isso de forma legal. É o melhor trabalho do mundo, você não acha, senhor repórter?
Os irmãos Santorino são bem diferentes dos monstros anteriores que o Will bateu de frente. Quero dizer, o negócio deles nem é o boxe de fato. Só pelas falas onde ambos veem o boxe como um negócio ou só um trabalho, só mais uma forma de fazer grana, dá pra ver que a conexão desses dois com a nobre arte é zero. Diferente dos outros que viam apenas no boxe uma forma de alcançar algo maior, esses dois usam o boxe da mesma forma que eles usariam qualquer ferramenta. Para eles, não importa o rank, o estilo ou a vontade do lutador que se opor na sua frente, vai ser massacrado como qualquer outro, porque é disso que o público gosta, e é isso que paga suas contas. Não à toa que jornalistas do mundo do boxe ou qualquer fã hardcore odeiam esses caras. Eles escancaram que no fim é tudo dinheiro. E olha só, você pode não concordar com os métodos deles, mas eles provam por A mais B que um boxeador tá bem longe de ser invencível, já que quando perturbado com coisas simples como abalos emocionais ou problemas de saúde, até um campeão dominante pode cair aos seus pés. É só eles tirando os boxeadores de seus pedestais e provando que sim, eles são tão humanos quanto qualquer um. E quando colocados em situações de pressão, sempre caem. A estratégia era ter só uma pessoa de confiança cuidando do Yu. Até o fim do treinamento, ele não deveria se aproximar ou se comunicar com ninguém que não o seu treinador. Daí caiu no colo da Carmen, o braço direito do Kei, passar o tempo, observar, auxiliar e até cozinhar para o nosso protagonista. A Carmen, por si só, é um caso interessante na academia. Olha só, já perceberam que a infâmia do Kei precede as suas capacidades como treinador? Quero dizer, ele é conhecido por ter criado 5 monstros diferentes, ter polido 5 diamantes brutos, ter construído 5 campeões mundiais. É uma carreira que pode se chamar de algo que vai além do sucesso. Treinar um campeão dominante é algo, mas treinar 5 de uma vez, já ter o Yu logo ali se tornando uma lenda como o 6º, não é pra qualquer um não. Então tá um padrão que vai além do simples fato desse cara só pegar monstro e elevar o nível deles. A outra coincidência que se abalaria sobre a vida desse treinador, nada convencional, é que hora ou outra, cada um desses lutadores, cada um desses seres super poderosos, cada um desses seres de poder incalculável abandona o seu mentor. Nenhum dos caras, nenhum dos 5 sequer optaram por continuar na academia do Kei sob seus cuidados. Beleza, daí você pode dizer que a razão é a aposentadoria da maioria deles, mas se a gente lembrar que a sua maior obra-prima indiscutível, o Iron Tide, ainda tá na ativa, reinando no peso pesado, segurando o título de coach e fazendo história, tudo isso sem o cara que o levou pra lá, soa um pouco estranho, não? Que você vai abandonar que a gente colocou no caminho do sucesso para começo de conversa. E pior, que já tem a fama de maior treinador do mundo. Bom, basta você pensar nos poucos momentos de destaque do Kei, ou que nem são tão destaque, e ver que ele tá longe de ser um treinador normal. Cara, você tem noção que a reação do Kei ao ver o Takeda sendo espancado até quase morrer pelo seu lutador foi chorar? Que você acha que ele chorou de pena? Olha pra cara desse lunático, ele tava feliz do Yu tá a ponto de matar o seu oponente. A visão do Kei acerca da nobre arte é bem única. O próprio fato de deixar explícito pro Yu que bater nos outros é divertido, ainda no primeiro capítulo evidencia isso. Daí me fala, se nem os lutadores aguentaram permanecer como meros brinquedos desse cara insano, como a Carmen continua trabalhando nessa academia? A gente já sabe que ela tá um bom tempo com ele a partir do momento que ela demonstra conhecer todos os outros 5 treinados anteriormente. Então, por que ela permanece trabalhando pra um cara que nem os próprios boxeadores suportam? Acreditem, a história entre esses dois é muito mais antiga do que parece. Maior foi de maneira mais específica e bizarra possível, tendo 2 pais diplomatas na mira de terroristas. Carmen nem se lembra de como eram os rostos dos seus pais, mas pode se lembrar muito bem do terror que foi ser feita de refém e vê-los sendo executados na sua frente. Ela, assim como a maioria das pessoas com quem ela lida no ramo que trabalha, isso é, aquele monte de boxeador, também é uma pessoa quebrada. Ver pessoas por quem se tem um apreço tão grande como seus pais, morrendo na sua frente de forma tão violenta, tão jovem a ponto de na época nem sequer entender o que era a morte direito, realmente mexe com a mente da pessoa. O medo, o pavor, o horror paralisou a garota que sabia que mais cedo ou mais tarde teria o mesmo destino de seus progenitores. Foi aí que algo surgiu, como uma espécie de anjo da guarda, um homem, alguém que retirou aquela garotinha daquele abismo de desesperança. Esse aí era o Kei. Isso é engraçado porque a gente já sabia que o Kei, quando mais jovem, serviu ao exército. Inclusive, parte do que faz desse um treinador genial é o contato que teve de perto com as emoções mais extremas que o corpo humano pode produzir. Afinal, luta mesmo que moderna ainda é uma guerra. Daí que o cara que experienciou a guerra real sabe como um guerreiro moderno pode reagir a cada adversidade no ringue. A gente só não sabia que seu passado como militar tinha conexões diretas com sua assistente. Só imaginem pra quem tava tão apavorado a ponto de travar, sangue gelando nas suas veias, como foi ver alguém finalmente surgir para salvar. A Carmen, Kei era como uma luz no fim do túnel, um agente de um deus que ela pensava tê-la abandonado, o homem que salvou sua vida. Mais do que isso, mesmo após resgatá-la, ele continua a amparar a jovem Carmen financeiramente, sempre enviando grana para ela se manter da melhor forma possível e quem sabe
se curar daquele trauma. Agora uma mulher com uma gratidão que nem pode ser medida, o que ela queria era retribuição, poder pagar a dívida que no fim ela sabia que era impagável, mas foi aqui que ela percebeu. Algo mudou e mudou muito. Aquele homem que ela tinha nas suas lembranças, aquele homem que a salvou, esse cara nem existia mais. Tudo que restou após todos esses anos foi uma casca vazia. A casca de um homem que se metamorfosou em uma espécie de monstro que brinca com lutadores como se fossem bonequinhos. Coloca dois seres humanos em uma arena pra se matarem. E não se enganem, ele não tá nem aí pro boxe enquanto suas regras que protegem os lutadores. Se dependesse do Kei, toda a luta seria um banho de sangue e morte. Um homem que ama a violência acima de tudo. Daí que, convivendo com seu mais novo brinquedo de perto, ela percebe o que nem o Yu tava percebendo. O nosso protagonista já é um cara meio perturbado. Pega a cena do capítulo 55, em que, ainda na preparação para enfrentar o Fabrício, na volta da academia, ele e ela são atacados por uns caras. Não dá pra saber qual desses malucos e se o Santorino contrataram eles. Não seria a primeira vez que isso acontece, inclusive. Até a arma de fogo eles estavam portando, então a Carmen toma a frente na atitude mais lúcida para cumprir o seu dever. Fala pro Yu fugir e se proteger, afinal, ele é a prioridade, deixar lá pra trás pra se virar. Só que assim, a gente já viu em outra ocasião que armas de fogo pra caras no nível do Yu ou acima não são nada. A velocidade que qualquer um pode puxar um gatilho é anos-luz inferior a um simples jab que seu punho pode desferir. Aí arrebenta o cara e no mesmo instante pega a arma dele e aí neutraliza os outros dois marginais. Pode parecer legítima defesa, eu sei, mas acho que você vai mudar de ideia quando perceber que ele queria continuar atirando, mesmo com eles caídos. O Yu queria matar os caras, e se não fosse pela própria Carmen, o ato teria sido consumado. Daí que fica claro, um cara desse nem deveria ter começado a boxear para início de conversa. O Yu é uma folha em branco. Ele só se torna o que os outros o forçam a se tornar, o que os outros escrevem nele. No fim, ele só reage ao mundo à sua volta e não toma nenhuma ação por si só. E foi justamente por isso que o Kei ficou tão obcecado a primeira vez que o viu, a ponto de cogitar sequestrar o cara e obrigá-lo a lutar, que também adiciona mais uma insanidade na conta desse treinador. Uma coisa que muitos não se lembram é da frase dita pelo próprio treinador no capítulo 12. Nunca seja atingido. Pro Yu, isso não foi só uma forma de dizer para evitar o máximo de danos possíveis. Não, foi uma ordem direta no sentido mais literal possível. E até aqui, 4 cinturões e inúmeras lutas depois, ele nunca foi atingido de verdade. Da mesma forma, ele não sai atirando nas pessoas à toa, mas se você tentar atirar nele, certeza que você vai virar peneira. Ou seja, um cara tão frio a ponto de ser realmente alheio ao mundo exterior e só interage com o mesmo quando esse tenta interagir com ele. Isso tem seu ponto positivo, como com a habilidade que tem de se tornar intocável no boxe, mas vem junto uma falha que é fatal. Ele é tão alheio a ponto de nem perceber quando tá sendo manipulado, e isso vai ficar ainda mais claro nessa luta. Os outros lutadores que passaram na mão do infame treinador perceberam mais cedo ou mais tarde que eram meras ferramentas, prontos para serem usados ou descartados. O Yu não faz ideia do que o Kei tá fazendo com ele. E bem, pra Carmen foi justamente por ter se aproximado mais do lutador pálido de olhar vazio que ela percebeu o quanto esse cara ia cair cada vez mais numa espiral de depressão, em uma vida onde tudo que ele teria eram inimigos e oponentes ao seu redor, mas ninguém que o visse mais como que isso, mais do que como uma fonte de destruição. E aqui começa a tentativa dela em tentar humanizar mais o nosso protagonista, tirar ele um pouco desse mundo, mostrar que a vida pode sim ser mais do que cicatrizes, sangue, dor e lutas. Ele não sabe interagir muito bem com as pessoas, para isso ela convida ele para sair. Como dito anteriormente, ele não toma decisões de maneira ativa, então nem o visual era bem escolha dele. Quando em casa ficava desarrumado e no ringue até o cabelo arrepiado, era escolha de outro cara, no caso do Kei. Para isso, ela mesma penteia o seu cabelo e o ensina como se vestir. Tudo para ele parecia tedioso e sem sentido. Para isso, ela leva ele num parque de diversões pra se divertir como uma pessoa normal. Eu gosto muito aqui, no capítulo 56 ele tromba o Jean no parque, agora obviamente aposentado, cuidando da família, e assim, pode parecer que capítulos inteiros focados em um encontro entre o Yu e a Carmen vão ser um completo desperdício, mas tem muita coisa importante aqui pra ser analisada. Primeiro é a falta de aptidão do Yu pra qualquer coisa simples, seja pra andar normalmente no parque, já que ele parece um robô, sem qualquer expressão ou humanidade, tirar uma foto sorrindo. Ué, esse cara nunca sorriu desde que chegou naquela academia. Quando tenta, o resultado é esse aí mesmo. O último é o paralelo direto entre dois boxeadores absurdos, já que veja bem, no fim o Jean é um excelente reflexo pro Yu. Os dois, à sua maneira,
maneira, ficaram tão imersos no mundo do boxe que arriscaram tudo, até suas vidas nesse jogo. Tudo bem, o Yu é mais uma coisa fria e indiferente, enquanto o Jean era uma busca fervorosa pelo que ele dizia ser a beleza absoluta, que acreditava existir na nobre arte. No entanto, digamos que o Jean, no meio desse vórtex de escuridão, encontrou algo que o puxou pra fora. Teve um choque de realidade ao saber, no meio da luta da sua vida, que sua esposa estava grávida, e percebeu que a verdadeira beleza estava na vida que ele estava deixando pra trás, na esposa e futura filha. Olha agora o quanto que ele é apegado com a menina, olha o quanto eles estão felizes. Imagina como teria sido se ele tivesse avançado sem hesitar contra o Yu naquele último momento. Hoje ele estaria morto e a filha sem pai, com uma mãe traumatizada. A busca por poder pode parecer simples a princípio, mas tem um preço a ser pago, e quase sempre é a alma. A esposa do Jean impediu ele de vender sua alma, mas quem vai impedir o Yu? Não tem ninguém para dar esse choque de realidade e fazê-lo perceber que tudo isso, os olhares de milhares de pessoas voltados para você, só quando você tá massacrando ou sendo massacrado por alguém num ringue, talvez não valha muito a pena, não vai trazer felicidade real. Bom, dizer que não tem ninguém pode ser exagero ou no mínimo precipitação. O fator indiferença do Yu, que não faz perceber quando tá sendo manipulado pelo Kei, acredite, funciona para qualquer um, inclusive para Carmen. Quando a filha do Jean, sem querer, joga um sorvete na direção do lutador, ele nem liga, o que já é de se esperar, ele tá sempre alheio a tudo o resto, mas é só o Jean que percebe o que realmente estava de errado ali. O problema nem é ele não ter ligado, mas sim o básico, que é a pergunta: por que ele não desviou? Pensa bem, o cara recebeu a ordem do Kei de nunca ser atingido e seguiu a risca até o momento. Vai me dizer que desviar de uma casquinha de sorvete é mais difícil do que desviar de literais socos de super-humano? Meio estranho, mas aqui dá pra perceber que se a Carmen queria humanizar esse cara, ela realmente consegue. O problema é que quanto mais ele se afasta da sua verdadeira natureza, quanto mais se afastava do seu objetivo primário, o de encontrar aquela luz que podia iluminar seu mundo escuro, as suas aptidões como lutador também caíam. Mesmo no fim do encontro, o impensável, o próprio Yu pedia para que eles saíssem mais vezes. A humanização de um monstro deveria gerar alegria, e para um dos lados gerava mesmo, para outro nem tanto. O Marco realizava que a resposta para os seus problemas era algo que nem ele podia manipular. Para que envenenar o cara, ou vigiar, ou ameaçar sua integridade física? Só deixa ele amolecer, ficar mais fraco à medida que se aproxima daquela mulher, e aí abate ele. E bem, se pro Marco isso ficou claro, como não ficaria pro Kei? Como dito anteriormente, o que atraía o Yu pro Kei era justamente esse fator de frieza e indiferença. O cara parecia um robô que só segue ordens com taxa de assertividade absoluta. Foi aí que treino após treino ele percebia seu pequeno monstro, seu pequeno demônio, não era mais tão responsivo quanto antes. E analisando o que mudou de antes pra agora, ficava nítido que o que o mudou foi a mulher que tava perto demais dele. Daí já viu, né? O cara fala um monte que mandou ela cuidar do Yu e não ficar brincando de casinha com ele, e que nem deveria sequer ter levado ele pra sair. A simples possibilidade dela sentir algo por ele já irritava o Kei, afinal, e se o Yu também sentisse algo por ela? Seria o Kei vendo sua preciosa joia rara escapando de suas mãos. Dali pra frente, ela estava terminantemente proibida de sequer chegar perto dele. Se existia uma chance do Yu se tornar humano, para além de um monstro, um homem, um cidadão funcional, o Kei faria questão de cortar pela raiz toda e qualquer possibilidade, colocando o lutador aos cuidados de alguém com quem ele sabia que ele não poderia se conectar. Mas digamos assim, o treinador foi precipitado demais, já que o pouco de humanidade latente que há pouco surgiu graças a Carmen esvaziaria no instante, e graças a essa mesma mulher. É claro, com aquele empurrãozinho do Santorino, né? Carmen foi encontrada inconsciente na frente do seu apartamento ontem. Parece que eles perceberam como você e Carmen ficaram próximos recentemente. Mas que droga, se eu soubesse que eles eram capazes disso, eu teria deixado ao menos alguém pra proteger ela por perto. Fui muito descuidado. Não se deixa abalar por isso. É justamente o que eles querem. Eles querem te ver perder a compostura. Deixa o resto com a gente e só foca no treinamento. Não vai ser em vão se você tiver a sua vingança no ringue. Pelo visto, se envolver romanticamente com uma mulher importante pro oponente ainda estava muito leve, muito light, para o que esses dois são capazes de fazer. Ao que parece, a falta de moralidade e covardia em combate expande além do campo de batalha, e bater em uma mulher indefesa só pra ferrar com o psicológico do outro cara é só mais um dia normal. Bom, se o intuito era afetar negativamente, parecia que aqueles dois estavam com defeito. Do que já não dá pra esperar algo diferente em todos esses anos treinando campeões
campeões, você imagina que ele já viu todo tipo de coisa, todo tipo de cenário e todo tipo de oponente com todo tipo de estratégia. Alguns iguais ou até piores que esses que eles estavam enfrentando agora. Mas perder a compostura para um cara do seu calibre só não faz sentido. E o Yu, bom, a frieza e a apatia já é o estado natural. Não é como se ele não tivesse triste ou totalmente indiferente pelo ocorrido. Só que não faz seu tipo derramar lágrimas por algo assim. Bom, independente do que é feito nos bastidores, independente das estratégias e intrigas no off, o show tem que continuar. O mundo não para de girar e tudo que esse mesmo mundo queria ver era o inevitável encontro e colisão que decidiria tudo. Yu é forte, mas a ponto de vencer o maior vilão do boxe moderno? A pior parte aqui é a frieza dos caras. No caso, o Kei e o Marco se ofendendo no simples aperto de mão e o próprio Marco tratando o que aconteceu com a Carmen como uma pequena e inofensiva brincadeira. Mas aqui uma diferença fica clara. Kei realmente é o cara com sangue frio na mesa. O Marco só finge ter essa frieza toda. Pega uma das primeiras perguntas na coletiva de imprensa, quando a proposta é que cada técnico descreva a impressão um sobre o outro. E enquanto o Marco mantém as aparências, ao criticar sim a postura psicótica do treinador lendário e até do seu lutador, mas de forma mais formal e educada possível, é claro, em respeito à lenda que o Kei representa. Mas aí o treinador lendário já chuta logo o balde, chama a mãe do oponente de prostituta e não tá nem aí. Aqui dá pra ver, por mais que o Marco queira, ele ainda não tá no nível de compostura do Kei. A reação no automático é levantar pra encher o velho de soco. O mesmo velho que deixava claro, ele podia vir, mas se achava que ia ter vantagem só por questão da idade, pagaria um preço muito caro, com o punho do Kei esmagando seu rosto. E novamente, voltamos pro jogo de aparências, ou no caso de quem quer parecer vilão pra quem é de fato. Agora a voz era passada aos lutadores. Quais suas últimas palavras antes do embate? O Fabrício era o de costume, fala e fala sobre matar, esmagar e torturar o seu oponente, ou qualquer um que se opor na sua frente, até mesmo o juiz. Palavras vazias, sem emoção e sentido, perto do que seria proferido logo em seguida. Não pelo campeão, mas sim por seu desafiante. Aquele mesmo Yu que não fala, não esboça reação ou qualquer sentimento, que em todas as suas lutas anteriores teve como lema e últimas palavras a serem levadas pro ringue, um fraco e clichê "farei o meu melhor". Mostrava que não, ele não tava tão calmo com toda aquela situação, como ele sempre tá de costume. Não vou deixar você escapar dessa com um simples KO. Então, por todos os 12 rounds, lá estava. Lembram que pra ele era difícil sequer manter um sorriso natural? Pela primeira vez, um sorriso sincero. O Fabrício queria matá-lo, certo? Bom, pra ele as coisas não eram tão simples assim. Ele não ia só pra matar o Fabrício, ele o mandaria pro inferno. Uma tortura interminável que pareceria eterna tomaria lugar naquele ringue. Não seria uma luta de forma alguma. Fabrício seria o condenado e o carrasco. Nesse momento, o Yu não estava pensando no seu objetivo, aquele que ele sempre teve desde o início, o de ver a luz que os olhos com determinação podem produzir. Não, não. A única coisa que esse demônio pensava eram as primeiras palavras ditas a ele por seu treinador: bater nas pessoas é divertido. Então, como seu oponente se divertiu batendo na única pessoa que lhe importava, agora era a sua vez de ter um pouco de diversão também. Dava pra ver que até os irmãos gelavam nessa hora. Olha a expressão no rosto desses dois. Nem o jornalista entendia nada. Só tinha uma pessoa feliz com tudo isso. E acho que vocês já sabem quem é. Tá bom, mas não tinha com o que se preocupar de fato, certo? Olha só, ele poderia querer prolongar a luta pra pegar nosso vilão aqui, mas parece que eles se esqueciam de um pequeno detalhe que mudava tudo. Eles lutariam no domínio dos irmãos, no seu mundo, no seu território. E no seu território, boxe não vale de nada. Se não fosse por socos, eles iam cair na cabeçada, chutes baixos e até cotoveladas se fosse necessário. Apesar de que no nível do doping aqui, duvido que um soco não derrube. Mas agora já era também. Sei que eles já eram odiados, mas uma coisa é ser odiado enquanto se mantém uma certa aura e compostura. Outra é ser odiado enquanto tá sendo exposto e humilhado. Foi aquilo do cara do nada indo pra cima do velho. Olha só, ou quem sabe de mais coisas do que a maioria e fez de propósito, que é o mais provável, ou a escolha de palavras de forma tão aleatória foi certeira. Chamar a mãe do cara de prostituta não pode ter sido um acaso, pois como podem ver pela reação do Marco, meio que tem um fundo de verdade em tudo isso. A história da família desses caras é mais bagunçada e suja que suas carreiras no boxe. Não se engane, eles não são conhecidos por vilões de agora. Sabe a ideia de que todos são protagonistas de suas próprias vidas? Esses, mais do que protagonistas, sempre foram do nascimento à fase adulta os maiores vilões que esse mundo pode conceber. Mas não se preocupem, isso nunca foi escolha inteiramente deles. Existe o conceito que alguns acreditam de que a sociedade muitas vezes, se não todas as vezes, determina o papel a ser interpretado por um indivíduo antes mesmo que ele possa fazer sua escolha. Coisas como criminosos não se tornam criminosos por serem ruins, mas sim porque a sociedade de alguma forma os empurrou para a criminalidade. Assim como o
o oposto, de que pessoas boas, ou pelo menos vistas dessa maneira, não escolheram ser assim, mas foram forçadas pela sociedade. Nesse sentido, o que diferencia o policial de bandido é que a própria sociedade decidiu previamente que cada um desses seguiriam seus respectivos caminhos, sejam por aspectos de origem, de classe ou de qualquer outra distinção. Nunca foi escolha de um bandido ser bandido, assim como nunca foi escolha de um policial ser um policial. Isso faz sentido? É verdade? Você acredita? Bom, isso não importa. O que importa é que o Marco acredita. Aliás, sempre acreditou nessa ideia. No capítulo 62 fica claro como a infância moldou esses caras para serem justamente o lado ruim da moeda. Já notaram que, embora eles sejam chamados de irmãos, o Santorino tem uma aparência bem distinta um do outro? Bom, é aqui que o problema começa de verdade. A matriarca da família Santorino, Maria, mãe dos maiores vilões que o mundo do boxe teve o desprazer em conhecer, não é exatamente o que chamaríamos de mãe modelo. Porém, em contraponto à maioria dos casos, esse não está diretamente ligado a uma falha de caráter. Muito pelo contrário, a senhora Santorino sofre de uma desordem mental. Um problema conhecido como funcionamento intelectual limítrofe, um termo usado para descrever pessoas com um quociente de inteligência menor que a maioria, o que se configura como uma espécie de deficiência intelectual. Também isso é uma pobreza extrema e de que forma uma mulher com problemas mentais poderia sobreviver. Lembram que o Kei chamou a mesma de prostituta? Então, acho que vocês já entenderam aqui, né? Quer dizer, fica implícito que ela não fazia isso de forma lá muito consciente. Afinal, ela não tem sequer um nível de inteligência para isso. É mais uma relação de abuso e exploração mesmo. Hora ou outra, um homem se aproximava dela com aparentes boas intenções, dava a ela algo que a mesma precisava e posteriormente, após ter o que queria, caía fora. Esse vai e vem de homens renderam 3 crianças, Marco, Fabrício e Júlia. Foi através de uma relações com um dos pais dos 3 que a família herdou uma dívida imensa e se sair da pobreza já parece impossível para alguns, para quem acumula dívidas, crescer financeiramente sonha mais como um sonho do que realidade. Para sobreviver com o pouco que ganhava trabalhando numa fábrica fica difícil. É por isso que vez ou outra, Maria ainda recorria a uma moeda de troca não muito convencional. Era ela sair de noite e só chegar em casa de manhã para fazer alguns, digamos, favores a homens desprezíveis. Aqui então a dinâmica da família fica posta e bem clara. Maria não é uma má pessoa nem uma mãe ruim, pelo menos não de forma intencional. No entanto, aos olhos de qualquer um, essa não passava de uma mulher suja, promíscua e vulnerável. Novamente entrando na ideia de que ela, assim como tantos outros, não escolheu ser o que há de pior na sociedade, mas sim a ela for imposto esse papel, tanto por conta de sua condição mental quanto por conta de sua aparência. E se um desejo, mais que qualquer outro, pudesse ser exprimido de seu coração, seria que o final de seus filhos fosse diferente. Ela poderia se sujar, ela poderia se manchar, ela poderia se afundar cada vez mais, mas eles seriam diferentes, eles quebrariam esse ciclo e seriam pessoas boas, ela sendo o sacrifício para que sua prole pudesse subir de nível. Mas aí entra o Marco. Veja bem, a pobreza nunca incomodou o primogênito da família Santorino de forma profunda, nunca foi um problema. A base da sua dieta se resumia a leite ou ao fato de serem tão miseráveis que nem sequer esses dois podiam ir para a escola por falta de grana. O que mais incomodava o Marco eram os olhares. Esse sabia que as expectativas que sua mãe projetava sobre eles era irreal. Aliás, pelo menos sobre ele era certeza de frustração. Marco nunca poderia ser um cara normal, um cidadão funcional e exemplar, porque adivinha, antes mesmo que ele pudesse escolher esse caminho, a sociedade já decidiu que ele seria um vilão. Daí que ele não se importava. Enganar e roubar era normal pra ele, e embora o Fabrício também participasse, ele tinha certeza que cedo ou tarde ele teria que seguir um caminho solo e teria que se sujar para que seus irmãos não se sujassem também. Tornar o vilão para que seus irmãos não se tornassem. Até aqui as intenções do Marco são genuínas e puras. Como que passa de ganhar grana para ajudar a família para que sua irmã tenha sequer a chance de ter o que ele nunca teve, educação para começo de conversa, para um cara que é capaz de espancar uma mulher só para ter o que quer? O problema de viver como um vilão é que mais cedo ou mais tarde você é pego, e digamos que pro Marco foi bem cedo. Um cara pegou os dois roubando, deu uma surra neles e fez questão de questionar a mãe que espécie de marginais ela tava criando. E claro, usou a situação para se aproveitar da mulher indefesa, em troca de, lógico, não denunciar os garotos pra polícia. Esse cara aqui não deu uma lição neles porque ele se importa com o que fora roubado, porque ele liga pra justiça. Se fosse o caso, ele teria buscado as autoridades na hora, não teria feito concessões. Mas não, ele era só mais um nesse mundo infestado do mal e de vilões. Gente que faz o que faz só pra obter alguma vantagem, por menor que seja. É meio óbvio que a punição do cara não seria a única que eles receberiam, até porque ser espancado por ele não doía tanto quanto decepcionar a própria mãe. É claro que eu sabia que roubar é errado. Eu sabia, mas a gente não podia fazer nada se não roubar. Contar toda a raiva na esposa, é certo?
não ter responsabilidade e abandonar sua família? É certo cobrar uma dívida de uma mulher intelectualmente debilitada? É certo não mostrar qualquer piedade por pessoas assoladas na pobreza? É certo? É por estar nesse mundo assolado pelo mal que a gente não pode fazer nada, além de roubar. Eu não tive qualquer chance a não ser crescer como uma má pessoa e viver como uma. Não é só ódio, não é só tristeza, nem sequer frustração. Foi apenas pura constatação. Se o mundo foi tão injusto com eles, se o mundo foi tão mal e tirou tanta vantagem deles, porque eles não podiam retribuir. Esse era o único caminho plausível. Entender que se o mundo te bate forte, você precisa revidar mais forte ainda. Não é sobre combater os maus sendo bom, é o completo oposto, combater os maus sendo 10 mil vezes pior do que eles. O mundo queria tratá-los como vilões? Tudo bem, então que seja, mas ele interpretaria esse papel da melhor forma possível. Não qualquer vilão, mas sim o maior vilão de todos. E a começar com aquele cara, ele seria o primeiro. A vingança já estava formada, e no capítulo 63, ele deixava claro. Não queria que o Fabrício seguisse e ouvisse o que ele estava para fazer. Para ele, viver como alguém normal já era uma batalha perdida. Mas não pro seu irmão e irmã. Tudo que ele queria era que o Fabrício fosse pra escola, aprendesse boxe, o qual eles ouviram falar e ele gostava tanto, e quem sabe um dia ele pudesse se tornar um campeão e orgulhar sua mãe. Um orgulho que ele, Marco, jamais poderia dar. Beleza, o negócio é o seguinte, é só jogar uma isca que cedo ou tarde aquele desgraçado apareceria, e quando ele se abaixasse, vinha a primeira pancada. Não caiu na primeira? Ótimo, só segue o plano, e uma dúzia de tijolos na cabeça caíam. Passou sem olhar para onde estava correndo? Caía de cara. Olha só, mesmo nessa idade, o Marco já se mostrava o crânio da dupla. Ele já era inteligente o suficiente para entender uma lógica de combate simples. Se o oponente leva vantagem na força física e tamanho, o negócio é lutar de longe. Aliás, toda a ideia do que ele viria a construir no futuro na sua carreira como treinador já tá aqui formada. Foi aqui que ele entendeu que não tem essa de luta justa. Você quer vencer de verdade? Então sabota o adversário e pega ele no pior estado possível. Sabota o ambiente, usa as táticas mais sujas e quebradas que você pode, nem que sejam contra as regras. Coloca seu adversário em um cenário onde ele não pode vencer. Faltou calibrar melhor o plano, mas beleza. Pelo menos uma lança improvisada ele tinha, o que se mostrava inútil quando o grandão pensava mais rápido. Era só um soco no pirralho e se ele bater um pouco nele da outra vez, agora seria pra valer. Mas era aí que esse cara caía no erro mais básico de uma luta. Nunca baixe a guarda, por mais indefeso que seu inimigo possa parecer. Ainda mais contra alguém que você sabe que não joga pelas regras. Era só uma do Fabrício e pelo dano acumulado, o cara caía. A partir daí, bem, o que aconteceu não é nada bonito. Não é só que eles batem no cara, eles arrebentam ele e deixam nele uma sequela permanente, para que ele nunca mais se esqueçam deles. Naquele dia, mais do que o Marco, o Fabrício também foi marcado pelo pecado. Se as preces de sua mãe era que seus filhos quebrassem esse ciclo de maldição e sofrimento familiar, só parece que Deus não quis ouvir, ou que, pelo menos, não quis atender aos seus pedidos. Esse é o outro ponto interessante. A família Santorino tem uma conexão religiosa muito profunda, principalmente por causa de sua mãe, que contrasta bastante, já que seus filhos não têm vergonha de exibir que são maus. Acham isso até justificável, enquanto ela não cansa de rezar por eles. Mas o mais importante, foi naquele dia, no mesmo dia da vingança consumada, que ambos decidiram selar seu destino. Seria o boxe, o caminho dos punhos. Eles seriam campeões um dia, e aí ninguém nunca mais olharia pra eles com desprezo. E foi assim que o tempo passou, da infância pra adolescência e da adolescência pra fase adulta. Lembram do pai deles, que deixou a dívida e abandonou eles? Na real, esse cara aqui é só o pai do Marco mesmo. Agora, tantos anos passados, esse cara recebia uma visitinha. Não era do tipo amigável, tava longe disso. Também não era nada pessoal. Não confundam as coisas, era só questão de negócios. Sim, de negócios, porque esses dois aqui agora são líderes de uma gangue pesada. Não foi fácil, nem foi da noite pro dia, mas foi muito rápido. Em uma linha de tempo muito curta, esses caras passaram de humilhados da lama a quase donos do vilarejo onde moravam. Parece que as preces de sua mãe no anseio de que eles mudassem o ciclo de pobreza se concretizou, mas lógico, não da forma desejada. Não foi só a questão de estratégia para montar esse negócio todo, foi questão de força também. Eles não eram respeitados à toa, não tinham uma legião de caras os seguindo à toa. E não eram temidos à toa. Nas ruas eles ouviam o que era de seu interesse e nos rings atropelavam qualquer um que passasse pela frente. Os caras são sagazes, mas não a ponto de aprender a lutar sozinho. Se eles têm capacidade pra lutar no circuito amador, foi porque alguém ensinou como socar. Foi pouco tempo após o dia da vingança que os irmãos conhecem esse
velho nada suspeito aqui. Uma espécie de Danpei Tange ainda mais alcoólatra que o original. A questão da experiência no boxe, as semelhanças também não param, já que esse já foi um boxeador na juventude. Daí que ensinar a nobre arte não é um problema, mas aí que fica a questão, por que ensinar esses dois? E por que esses dois aceitariam ser ensinados por um velho aleatório e não alguém mais capacitado? A vila desses caras não era lá muito grande e desenvolvida. Se quer encontrar academias que ensinam boxe de uma forma apropriada, era um desafio à parte. E o velho viu nesses caras algo que nem mesmo eles paravam pra notar. O interesse dele não era em só um dos dois, não era nos dois como indivíduos separados, mas sim como um ser só. Eles eram meio que complementares, entendeu? Veja bem, se o objetivo desses caras era como eles ansiavam, tornarem campeões mundiais, tinha um grande problema. Um campeão, na maioria das vezes, não é aquele definido por uma habilidade isolada. Velocidade, força física, QI de batalha e tantas outras capacidades que um lutador pode possuir. Se possuir uma ou no máximo duas dessas, esse cara nunca vai chegar no topo. O campeão é a versão definitiva de todos aqueles que estão abaixo dele. O cara que, quando precisa, tem a velocidade. Quando é pra bater forte, bate forte. E quando tá em um dilema, tem um raciocínio de combate tão absurdo que dá pra resolver tudo. Não era algo que podia ser visto nesses dois, pelo menos não de forma muito isolada. Parece que os deuses da luta optaram por dividir de forma unilateral as capacidades desses dois. E só de ver, o velho já entendia. Marco tinha capacidade intelectual, mas não poder de nocaute. O irmão, por outro lado, tinha socos de um campeão, mas não o QI de batalha de um. Como indivíduos separados, bater de frente com a elite era um sonho inalcançável. Então, a não ser que esses dois arrumassem um jeito de se fundir, os dois serem campeões era impossível se não fosse por um último fator. Para além da pura capacidade física, estratégias e habilidades. Lembram o que foi dito sobre o psicológico ser o mais importante em uma luta? Assim como ser forte sem acreditar que é forte pode te tornar fraco, na real é certeza que isso vai acontecer. Você pode ser fraco, mas se acreditar que pode nocautear um campeão mundial, quem sabe você não pode mesmo? Obsessão, a chave para se tornar um campeão. Aliás, a chave para alcançar qualquer coisa nessa vida. Quer se tornar o melhor em alguma coisa? Subir ao topo e se manter intocável? Se torna obcecado por essa ambição. E naqueles caras, obsessão era o que tinha de sobra. Por isso, dali pra frente, eles não pararam e foi foco total. Bate no saco de pancadas, flexão, manda uma garrafa de leite pra dentro e segue o ritmo. Não demorou muito pra esses caras escalarem a outro patamar. Aquela família triste, humilhada e tratada como lixo, agora, pela primeira vez, parecia algo minimamente funcional. Porém, aqui entra o ponto, a falha e o problema que sempre consumiu esses dois. Os caras amam a mãe deles mais do que tudo, fazem o possível a darem a ela e a irmã mais nova a vida que elas merecem. Mas ainda assim, ficava aquele vazio, aquela sensação de estranheza, aquele buraco nessa família. É claro que eu tô falando da figura paterna. Por mais que odeiem admitir, esses sempre tiveram um complexo imenso acerca da questão da falta de uma figura masculina na sua formação. Porque eles fariam questão de ir atrás do pai do Marco tantos anos depois, e ainda deixar claro que eles eram filhos da mulher que o cara abandonou. Se não se importassem, eles, aliás, o Marco, nem se daria ao trabalho de se identificar para aquele cara. Daí você já viu, né? O velho é um cara adulto, sem filhos. Eles dois jovens, sem pai, treinados por ele. Fica meio que aquele dilema na mente de ambos os lados. Ambos não, na real que só um dos lados fica no dilema. Os rapazes meio que se apegam mesmo ao velho, de forma bem paterna. É lógico que não admitem, mas eles têm um apreço enorme por esse cara. No capítulo 65, chamam o cara na noite de Natal pra cear com eles, e levam em consideração a opinião do velhote pra tudo. Fica bem clara essa carência deles por uma figura paterna, e usam esse cara pra sanar isso. Na cena da Guerra de Bola de Neve, isso fica bem claro. A gente vê que antes de chegar com o velho no jantar de Natal, eles veem uma criança brincando na neve com o pai. Mas aí que entra a pergunta: quantas vezes eles já não viram aquilo na vida? E quantas vezes desejaram que pudessem ser eles ali? Daí que, na volta, eles inventam de brincar de atirar bola de neve um no outro. Sim, dois adultos, brincando de algo tão infantil, mas que pra eles era só experimentar algo que nunca viveram. Mas aí você olha pro outro lado, o velhote. A história do velho, também treinador dos dois, fica muito clara logo de início. Não sabemos sobre seu passado, mas uma coisa fica claro: à medida que a relação entre eles se estreita e fica mais próxima, ele tá sempre administrando para que a coisa não fique pessoal demais. Por mais que diversas vezes ele pense em aconselhar, em guiar e conversar com ambos sobre o caminho que os caras estavam trilhando, em cima da hora ele para. Porque seguir isso de aconselhar os caras se configuraria como uma atitude de um pai, e ele não era pai deles. Aqui entra um ponto interessante que todos os lutadores importantes até aqui passam por esse dilema com seus treinadores. O sogro do Jean percebeu cedo demais que à medida que ele se afundava no boxe, a sua apatia e falta de expressão crescia, mas adivinha, ele não falou nada. Afinal, ele não é pai do cara. A treinadora do Takeda percebeu o quanto ele desperdiçava sua vida treinando para aprimorar o mínimo ou nada de habilidade que ele tinha e nunca teria uma vida normal e feliz. Mas novamente, ela não falou nada. Afinal, ela não é mãe do cara.
O engraçado é que ambos se arrependeram quando viram seus lutadores entrando num caminho sem volta pra morte. E o Yu, bem, também passa por isso, mas o cara que tá do seu lado, não preciso nem dizer que prefere ver ele se afogando mais em sangue e violência do que qualquer outra coisa. O único conselho era o simples e básico. E com calma, com cuidado. Eles podiam pensar ser o topo da cadeia alimentar agora, mas tanto no boxe como na vida como criminosos, eles eram só insetos comparados aos reais monstros. Se um dia uma outra máfia decidisse se expandir pra vila e bater de frente com os dois, bem, eles não teriam a menor chance. O negócio era focar em uma coisa só, e de preferência a coisa lícita, que é o boxe. A gente não abandonou nosso sonho de se tornar campeões. A gente vai ver o mundo no tempo certo, mas ainda tem muita coisa pra cuidar nessa vila. A gente sabe muito bem, como você disse, não passamos de criminosos. Mas tem muito lixo por aí no mundo. Alguém precisa se livrar desse lixo. Se o lixo continuar sendo descartado, então o mundo pode se tornar um pouco mais limpo. Quando chegar o dia de pagar por nossos pecados, aceitaremos de bom grado, já que todos vamos morrer. Fica evidente que dos dois, o Marco é o mais obstinado. Não que o Fabrício fique muito atrás, mas é que a determinação do Marco é diferente. Pega o capítulo 57, onde o Jean relata como foi lutar com o Marco, na época que o Jean era campeão e o Marco ainda não era apenas um treinador. E aí a gente percebe que tipo de lutador ele era. Para além do óbvio de que ele foi provavelmente o cara mais forte que o Jean pegou pra lutar no quesito de pura estratégia e de combate, tem algo a mais que chama atenção. É bem óbvio que ele jamais venceria um cara no nível do Jean. Mas o que intrigava era por que ele não parava. A cada soco, a cada passo e a cada balanço do Jean, derrubando e arrebentando com o Santorino, ele não desistia. Mais do que isso, o olhar dele dizia tudo. O espírito de luta desse cara queimava mais do que qualquer coisa, e em seus olhos era capaz de se perceber um brilho como nenhum outro. Um negócio meio Hajime no Ippo, onde o brilho nos olhos representa essa vontade de vencer. E claro, podia até ser aquele brilho do qual o Yu tanto falava. O ponto aqui é que dá pra ver uma diferença nesses caras em matéria de luta no que tange a sua presença no ringue. O Fabrício pode fazer tudo pelo show e ganhar na base da mais pura violência, mas o negócio do Marco é que ele é literalmente obcecado pela ideia de estar no topo. E lógico, ser o vilão para lidar com os outros vilões. Ser o vilão para que outros não precisem ser vilões. No entanto, fica nítido que alguma coisa mudou nesse meio tempo. A postura dos caras era mais de anti-herói do que vilão propriamente dito. Eles possuíam uma intenção boa por trás de toda essa sujeira. Então o que fez passar disso para caras que são capazes de espancar uma mulher indefesa só para fazer o adversário perder a cabeça? E o pior, cadê o velho para colocar esses caras nos trilhos? Essa altura não é mistério, né? É bem óbvio ao ver no presente que esse velho já tá morto. Mas o que importa não é se ele morreu ou não, e sim como ele morreu. No caso, após ser assassinado por membros de outra facção na casa dos seus pupilos. O velhote teve uma vida bem, digamos, peculiar, de campeão de boxe a presidiário, envolvido no submundo da máfia e perdendo tudo aquilo que realmente importava. O boxe não é sobre vencer, nunca foi, porque vencer é algo impossível. Lutadores ficam nessa sina, dedicando suas vidas inteiras à honra e uma felicidade alcançada na vitória de uma grande batalha, mas tudo isso é tão fraco e raso. Não importa o quão forte você seja, eventualmente alguém mais forte vai aparecer e te superar. Se não agora, no seu auge, mais tarde, na sua decadência. Existem gênios e monstros que são impossíveis de se superar. O boxe sempre foi um jogo feito para perder, um jogo de soma zero. Mais cedo ou mais tarde, todos caem. O binarismo de vitória ou derrota é algo que só existe na mente daqueles que não entenderam a luta como um todo ou a própria vida. Por isso, se deve criar um objetivo próprio, para além de vencer ou perder, algo que você queira muito alcançar e que nessa equação a vitória seja apenas um colateral. O velho, desde o início, sabia que aqueles dois nunca poderiam se tornar grandes boxeadores, nunca se tornariam campeões de fato, mas o que ele tentou ensinar para eles foi que essa ideia de campeão mundial ou de se tornar invencível pouco importa, porque existem coisas nessa vida muito mais preciosas. Ele só percebeu isso quando perdeu tudo que amava e, querendo ou não, tentou compensar a falta da família real com aquela família ali, a falta do filho com os dois garotos que ele treinou e viu crescer. Apesar da falta de talento para se tornarem algo a mais, o que o velho queria era que eles encontrassem no boxe a sua real motivação. Foi aqui que a chave virou, foi aqui que esses dois se tornaram os irmãos que conhecemos. Pouco após a morte de seu mestre, quase pai adotivo, eles descobriram que a mãe estava por um fio e o único jeito de salvar era pagando a cirurgia. Entendem agora por que eles fazem o que fazem, porque quebram as regras da maneira que quebram e são da maneira que são? Você pode dizer que nenhuma daquelas vitórias tem validade e que eles não são campeões de verdade. Isso pode ser verdade, mas olha só, não importa. A vitória no cartel é só um número, invencível é só uma palavra e campeão um posto sem sentido. Enquanto a grana caísse no bolso, enquanto essa mesma grana mantesse sua mãe bem e viva, então tava valendo. É por isso que não importa quem ou o que se opõe a eles. Ser vilão
punição é a única coisa que restou pra esses caras. Mas esse é o ponto, a vitória pela vitória nunca importou até agora. Nessa guerra de vilão contra monstro, a vitória significa quem sai com vida, já que, bem, nenhum dos dois ali tava a fim de poupar o outro. No dia final, a arena lotava. O público não aguentava esperar. Todos clamavam por sangue. Vale lembrar que, em todas as outras lutas, os anseios da plateia eram de que a fera fosse executada, de que Yu caísse, mas aqui o negócio é diferente. Os santorinos são tão odiados que a maioria das pessoas ficavam do lado do sanguinário quádruplo campeão. O desafiante entrava primeiro e, é lógico, logo em seguida, vinha o campeão. Não é porque o Yu fez aquela ameaçazinha na conferência antes da luta, os caras iam se acovardar, eles não iam mudar uma vírgula do que eles são. E o Fabrício já entrava com os caras atrás distribuindo grana pra plateia, com aquele tom do tipo, querem dinheiro? Podem pegar, isso não me faz falta. Além de mostrar que, mesmo com gênios acima deles e melhores, incluindo o adversário de hoje, eles ainda seguem sendo os caras que mais lucram nesse negócio inteiro. Era só mostrar o dedo pra plateia e subir no ringue. Mesmo aqui, algumas coisas sobre trapaça envolvendo esse cara ainda são reveladas, como o fato de que ele não pode enfaixar as próprias mãos por conta própria. Precisa o juiz fazer isso, dado o fato de que ele já foi pego com o gesso por debaixo das bandagens. Lembrando que ele fez isso na primeira defesa de cinturão dele e, pelo visto, continua de boa como campeão. Cara, olha o físico desse cara. Ele nem disfarça mais que usa drogas para aumentar o desempenho. É tão ridículo que seja a plateia ou os comentadores percebiam. Ambos iam ao centro e as regras eram repassadas. É lógico, né? Como se o Santorino fosse seguir alguma delas. Cada um ia pro seu lado e o único conselho do Kei era: faça o que quiser. Com isso, o gongo era suado e o que vocês vão ver agora nunca poderia ser chamado de luta. O Fabrício avançava como um animal selvagem, como de costume. E como de costume, o Yu se esquivava na maior facilidade. Uma sequência vinha, mas o loiro não arrumava nada. Igualmente, o Yu socava, mas parecia só acertar o ar. Parece que os efeitos dos anabolizantes estavam a todo vapor. E aquele cara que todos temiam, com socos capazes de lacerar o rosto dos oponentes, não era lá grande coisa assim. Tá bom, então chega de gracinha. Vamos pro jogo de verdade. Não era direto, não era jab, upper e tampouco cruzado. O negócio era chute baixo por dentro da perna do oponente. Exatamente, chute baixo no boxe. Nem preciso dizer o porquê ele fez isso sem medo de punição, né? Existem dois caminhos para um boxeador comum que sofre esse tipo de falta. A primeira é ser incapaz de reagir e tomar o chute em cheio por pura incompetência. E por outro lado, tem aqueles caras que querem mais é serem chutados mesmo. Desse jeito, é só apelar pro juiz e a vitória por desqualificação do adversário é garantida. Mas o Yu não. Ele prometeu que essa luta duraria os 12 assaltos inteiros, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Então ele só esquivava, e era essa brecha que o Fabrício buscava. Nesse movimento, por um instante, o desafiante ficaria com um ponto cego evidente. Um momento breve, mas suficiente para o campeão chegar na punição. Mas não adianta, o Yu é sobre-humano, ele esquiva de todo jeito. A manter o ritmo já vinha no socão, e o Fabrício no counter. Mas é aqui que toda a ilusão que qualquer um pudesse ter de uma suposta derrota do Yu se quebra. Ele prometeu, se lembram? Durante todos os 12 rounds, como um clarão, antes que o Fabrício pudesse armar o contragolpe, antes que pudesse reagir, o seu corpo estava girando no ar como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ninguém entendia nada. Tá bom, o Yu é forte, mas forte nesse nível? Bom, para essa luta, umas coisas um pouco diferentes foram preparadas. Como dito anteriormente, Marco e Fabrício não são vilões para valer. Nunca deixaram de ser aqueles garotos brincando de ser vilões. Os verdadeiros vilões estavam lá do outro lado do ringue. O inferno de verdade começa aqui. Todo mundo conseguia ver, tava bem difícil de esconder na real. O corpo do desafiante parecia algo saído direto do Mr. Olympia, um shape empedrado, veias à mostra em um condicionamento insano. Desculpa, mas o Yu e muito menos o Kei não são justiceiros ou defensores do boxe. Você não vai ver eles chegando aqui e tentando provar pro Fabrício e pro Marco que eles estão errados em quebrar as regras, que eles estão errados em jogar sujo. Eles podem até jogar sujo, mas se esse é o caso, essa dupla de maníacos vai ser 1000 vezes pior do que eles. É óbvio que o Kei aplicaria umas paradinhas no corpo do Yu. Aqui é fogo contra fogo, olho por olho e dente por dente, e mal contra mal. Aí você imagina o Yu, que já tava no ódio, querendo quebrar o Fabrício, tomando anabolizante. Imagina como não tá a mente desse cara. Bom, parece que no fim foi só um susto. Em menos de 10 segundos, o Fabrício já tava ok. Quero dizer, sangrando, mas ok. Então podia continuar.
Problema que até a aura daquele cara tava diferente. Tava óbvio pro Fabrício quem era a presa e quem era o predador. E nesse caso, o predador brincaria por muito tempo com a caça antes de matar. O Fabrício caiu uma vez, mas essa foi o suficiente pra ferrar com tudo. Nada chegava nem perto de acertar e ainda tomava contragolpe. Mesmo que parasse só pra fechar a guarda, o Yu abria na força bruta mesmo. A lona era pintada com o vermelho do sangue do campeão. Mas relaxa, o Marco já tinha pensado em tudo isso. Um cara inteligente como ele tem que pensar, não é? Caso o Fabrício não pudesse compensar a habilidade com a força, e vimos que é a realidade, já que com o doping do Yu até em força eles se igualam, o negócio era amarrar a luta, clinchando pra poder chegar perto. Daí o Fabrício vira o Joe Yabuki. Entra no estilo sem guarda e dane-se. Ou melhor, isso nem parecia boxe, estava mais pra sumô, wrestling, judô. Enfim, a posição que um grappler assume quando tá pronto pra agarrar. Era só esperar a mínima reação do Yu. Ambos tomavam a iniciativa. O Yu vinha em linha reta, como um raio, então que seja. O Fabrício agarraria e arrebentaria ele ali mesmo. Mas por um instante o desafiante sumia. Ou melhor, ele só tomava um ângulo melhor. Antes mesmo que o Fabrício pudesse virar, era tarde demais. Tudo que ele via eram punhos que tiravam mais do seu sangue. Um verdadeiro massacre começava. Mesmo com a guarda alta, tinha nada que o Fabrício pudesse fazer. Enquanto batia, enquanto arrebentava cada soco, a única coisa na mente do lutador na vantagem era a mulher, a única mulher que o fez sentir algo. Bater nela não foi bom, como o próprio Marco define, uma brincadeira, então agora engole esses socos. Porém, tem algo errado. Tipo, fica nítido que nem o Marco, tampouco o Fabrício entendem todo esse ódio do Yu. Que ele tá lutando de forma tão radical e diferente. De um cara frio a um ser cheio de ódio do nada. Mas tá na cara a resposta. Foi pelo que eles fizeram com a Carmen, certo? Então, a gente tem que entender uma coisa. Deixar o seu oponente com os nervos à flor da pele em um ódio ferrado só serve para caras mais fracos. Pensa num cachorro de porte grande vindo pra cima de você. Quanto mais você irritar ele, mais do instinto de caça e vontade dele de te matar vai ser atiçado. O objetivo do Marco nunca foi deixar o Yu com ódio. Na real, ele sabia que enfrentar o Yu era uma aposta que eles nunca poderiam cobrir. Daí que era melhor nem correr o risco de fazer essa partida acontecer. E é por isso que eles não fizeram nada com a Carmen. O quê? Você realmente achou que eles eram capazes de bater numa mulher indefesa? Olha só, nada desde aquela época realmente mudou. Mesmo que pro mundo eles se façam parecer vilões, gente ruim de verdade, eles ainda estão mais pra anti-heróis do que qualquer outra coisa, já que existem limites que nem eles são capazes de ultrapassar. Pra esclarecer o que ocorreu naquela noite, o Marco realmente sequestrou ela, levou pra uma sala sinistra e amarrou, que já seria cruel o suficiente, dado o histórico da sua infância como refém de terroristas. Mas o que ele queria não era fazer nenhum mal real a ela, era mais propor um acordo. O que o Kay queria cortar, o Marco queria atar mais ainda, que eram os laços entre a Carmen e o Yu. Era só a Carmen arranjar um jeito de fazer o Yu perder aquela partida. O Fabrício continuaria no topo, o Kay perderia interesse no Yu, e esse, por sua vez, poderia, quem sabe, talvez viver uma vida normal, longe da influência daquele velho maluco. Talvez até do lado dela. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Mas aí tem aquilo, né? Pela lealdade ao Kay e pelo profissionalismo, ela se recusa a negociar com o Marco. E foi aí que eles bateram nela? Não, ele só liberou ela e deixou pra lá. Eles não são tão maus a ponto de fazer mal a outras pessoas dessa forma. Até aquele incidente com o Renault e a filha dele foi um mal entendido. Eu disse, não foi? Nada disso nunca foi pessoal. São só pessoas que sabem o que é ser visto de baixo, gente tentando sobreviver e gente tentando salvar quem ama. Pra isso, você não seria capaz de se tornar um pouco mal também? Pro azar da Carmen, se esses caras não eram maus de verdade, a quem seja. Aliás, o verdadeiro mal tá bem à espreita perto dela. Sim, não foram Santorino, não foram criminosos aleatórios, não foi um acidente. Quem fez isso com a Carmen foi o homem que ela mais admira nesse mundo. Uma coisa que é meio perturbadora é que fica implícito que era o plano desse velho incriminar o Santorino só pra deixar o Yu transtornado desde o início disso tudo. O seu alvo primário era o gato. Ele queria matar o gato do Yu e botar a culpa nos caras. A única criatura por quem seu lutador demonstrava alguma afeição. Ele não queria que a Carmen se tornasse próxima do cara e nem que despertasse qualquer sentimento humano nele. Mas já que aconteceu, vamos aproveitar. Bate na Carmen, põe a culpa nos inimigos e faz um ser já letal e violento por natureza
ser 10 mil vezes mais letal. Se vocês já se perguntaram até onde esse cara vai por seus objetivos, tá aqui a resposta. Não tem limites e ele vai sacrificar quem tiver na frente. Afinal, pra quem já matou tanta gente na guerra, que é machucar gravemente uma das pessoas mais próximas de você. O inferno se seguia sem descanso, como em um mar de sangue, frente a algo de poder inexplicável para um mero humano, como uma bomba nuclear. Um soco de baixo vinha, mas se você pensa que o alvo era o estômago, tá bem enganado. A virilha do campeão era esmagada, exatamente. Esses caras não gostavam de jogar sujo, então vamos jogar sujo de verdade. E olha só, convenientemente, o juiz interpretou isso como um soco válido, como um soco no estômago. Aqui já deu pra perceber, né? Eles não se igualaram a seus oponentes só no uso das substâncias, mas sim em todo o resto, em todos os outros quesitos, pagando até o juiz no processo para fazer vista grossa para o que quer que seja. Aqui o Marco entendeu, eles eram apenas ovelhas brincando de ser lobos, mas o que eles estavam vendo na sua frente era um predador real. Leão. Só de lembrar do que ofendendo a mãe deles o Fabrício reagia, mas lógico, era inútil. E aqui se encerra o primeiro round. Sim, tudo isso foi só o primeiro round. Um de 12 que ainda vem a seguir. Se os caras não estão ligando para as regras, e esse é todo o dano que o único round causou, você já imagina que o Fabrício não vai sair daqui com vida, né? Yu vai tomar o cinturão e a vida do campeão. O Fabrício vomitava sem parar. Diferente do que se pensava, não eram colaterais das drogas. A sua mãe, lógico, com boas intenções, mas um pouco sem noção das coisas, insistiu para que ele tomasse um pouco de leite antes de entrar, para, claro, dar aquela reforçada. E mesmo sabendo que podia dar ruim, mesmo sabendo que podia dar um mal-estar, ele o fez para agradar a sua mãe. É uma coisa que ela faz de maneira recorrente antes dele lutar sempre, mas dessa vez tem algo diferente. Pro cara vomitar, é claro que tem. O cara com quem ela sempre pega o leite tava um pouquinho diferente. E parece até um dos membros da Academia do Kei. Olha só o nível desse velho. Manipulou até isso. Se aproveitou da inocência de uma pessoa mentalmente debilitada só pra ferrar com os caras. A tortura de pancada acumulada, somado ao leite envenenado, deixava o campeão num estado em que ele mal consegue ouvir e nem seu raciocínio tá de pé, assim como seu corpo. Não à toa que a partir daqui, pelos olhos do Fabrício, fica um pouco confuso quando se inicia e termina um round, onde entra e sai soco, mas ele ainda mantinha a compostura. Isso é tudo que você tem? Me acerta com o melhor que você puder. O ringue já era completamente manchado de vermelho. Imagina tava passando pela dor e humilhação dessa surra, enquanto o som ensurdecedor da plateia ecoa na sua cabeça. 4 rounds passavam e o Marco já queria cair fora. Fora desistiu, Fabrício perderia o título, é claro, mas eles poderiam continuar lucrando com a persona exagerada e arrogante dele. O título não importa, mas parece que pro cara que nem ligava tanto assim pro orgulho de um boxeador, ao se ver nessa posição, ao se ver nessa situação, despertou o seu. Afinal, foi o que o velho ensinou pra eles. Não é sobre vencer, tão pouco sobre o título. É sobre algo a mais. E lá ia ele de novo para mais uma sessão de tortura. Mais socos retalhando a face, até o Marco não queria mais olhar. Entra round e sai round. O único conselho que seu treinador podia dar era: desista. Parecia até um mau presságio, um prelúdio do fim dessa família. O tão esperado dia onde eles pagariam por todos os seus pecados. Porque olha só, enquanto eles estavam no ringue, a mãe estava no hospital por mais uma recaída. Sei lá, Marco, se eu desistir agora, sinto que tudo que vivi vai ter valido de nada. Ele prometia que voltaria são e salvo, mas nem ele ou o irmão acreditavam nisso. Vencer o Yu ainda em um estado normal seria impossível, então imagina nesse cenário onde não é só o Yu, mas sim tudo contra eles. Olha pelo lado bom, pelo menos o Fabrício quebrou um recorde que antes era do Takeda, o de lutador que sobreviveu mais tempo no ringue com aquela aberração. Mas não se engane, ele não resistia por vontade própria, mas sim porque seu caçador ainda não permitiu que ele morresse. Chega a ser frustrante, a gente sabe se quem tá ante ao outro lutador é o Yu, ele vai perder. Chega a ser enjoativo apenas vê-lo vencer, vencer e vencer, mas nesse caso chega a dar pena, porque é a primeira vez que isso é estritamente pessoal. Round 8 era soco na cara, round 9 era mais soco, round 10 e 11 e nem era possível, mas ver algo além do vermelho do sangue do campeão. No último round, esse era o estado do cara. Como prometido, Yu brincou, ou melhor, torturou Fabrício por todos os 12 rounds. Foi bom enquanto durou, mas chegou a hora do grande final. Chegou a hora do Fabrício morrer. O Marco não ligava, o Fabrício podia nem mais falar com ele, mas a vida do seu irmão era mais importante e ele ia jogar a toalha. E era aí que os seguranças chegavam. Marco e Fabrício nunca tiveram essa opção. Mesmo que quisessem desistir e sair dali, mesmo que quisessem escapar, eles não sairiam impunes, eles não escapariam tão fácil. Isso não seria permitido a eles. A ficha então caía. Naquela noite, eles não foram lutar. Aqueles na plateia não foram ver boxe. Naquela noite, todos foram ver um assassinato acontecendo. Naquela noite, todos foram ver o Yu
matar outro lutador pela primeira vez na sua vida. E Fabrício seria o seu primeiro sacrifício. O Marco gritava pro Fabrício sair do ringue, mas aquele à sua frente não permitiria que sua presa escapasse. Como dito anteriormente, a família Santorino tem uma conexão profunda com o cristianismo, algo que vem da mãe. Quando humanos se veem em situação de desespero extremo, não importa o quão apegados ao metafísico sejam ou sequer acreditam nisso, todos erguem as mãos e começam a fazer suas preces. Era o que a irmã dos dois fazia, pela sua mãe na emergência e pelos seus irmãos que foram enfrentar o monstro. O mais curioso é que a mãe rezou a vida inteira para que seus filhos possuíssem uma vida normal e que tivessem um bom final. Isso não aconteceu em nenhuma das instâncias. Eles seguiram um caminho obscuro e olha como tudo acabou. Talvez fossem as manchas dos pecados da mãe que tornavam suas orações inefetivas. Talvez as manchas dos pecados dos filhos que os impediam de serem auxiliados por Deus. Naquele esquema de sacrifício, onde a mãe fez coisas sujas para que seus filhos pudessem viver normalmente, e o Marco tentou fazer o mesmo para que seus irmãos fossem normais. No fim, quem permaneceu de forma mais pura foi a irmã caçula. Talvez por isso, ao rezar por um milagre, para que sua família não desmoronasse, para que sua mãe não partisse e para que seu irmão não fosse partido no meio, que no último instante, no último segundo, no meio da dor, tormento e desesperança, quando o monstro avançava e seu mentor clamava por execução, Deus olhava mais uma vez por essa família, dando uma última chance. E o milagre chegava. A sua mãe estava bem, foi só um susto. A morte ainda não a alcançou, bem como no ringue, o punho que encerraria o reinado e vida do campeão também nunca o alcançou. O que o Ryu sempre buscou foi aquele brilho nos olhos que ele viu quando estava na escola, o brilho que representava a vontade de continuar, a esperança de que dá pra continuar não importa o que aconteça. Na sua frente não eram só os olhos, um homem que brilhava mais do que qualquer coisa, um homem que representava esse conceito em absoluto, subia ao ringue e impedia uma tragédia de acontecer. Mais do que isso, ele impedia que a honra do boxe fosse manchada. Intervir em uma partida assim deveria ser inadmissível pelas regras. Mas fala sério, a esse ponto as regras já não são mais nada, não é? Jay, um boxeador mais do que lendário, mesmo que contra as regras alguém teria coragem de punir esse cara, esse só subia ao ringue apenas para passar um recado. Ele e Yu se veriam mais cedo ou mais tarde. E em breve, eles se veriam nos rings. Com essa partida, terminando com a vitória do Yu de uma maneira bem inesperada. Mas e o Santorino? E o Fabrício? Bom, obviamente o cara era tirado numa maca, às pressas, qualquer outro homem naquela situação estaria morto agora, mas o Fabrício era teimoso demais pra morrer. O Will pode ser um monstro, é guiado por outro pior do que ele, mas uma constante que se repete naqueles que o enfrentam é que esses, ao serem tocados pelos punhos dessa aberração, parecem ter um choque de realidade, o choque que eles precisavam há muito tempo. O Jean percebeu que o que importava de verdade, a verdadeira beleza, estava nos laços com a sua esposa e posteriormente a sua filha. Takeda entendeu que dava para relaxar, ter uma vida normal e ainda assim inspirar aqueles que não possuem um lugar no mundo. A aposentadoria é sempre uma constante e pro Fabrício, bem como pro Marco, não era diferente. Tava bom, não tava? O sonho deles era se tornar campeões. Eles se tornaram. Eles já ajudaram a própria mãe. Não tem por que continuar nessa espiral de violência. A vida inteira lutando com tudo que tem, até que as forças se esgotem. É assim que a maioria das pessoas vivem suas vidas. Ainda assim, se você tem alguém que possa te abraçar do fundo do coração, já é o suficiente para a vida fazer sentido. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve aí no canal e deixa o seu like. Mais um vídeo de The Boxer, né? Talvez essa seja a obra que eu mais abordei aqui no canal de maneira recorrente. Sem contar que esse daqui ficou grande demais até para os próprios padrões desse canal, né? Mas, enfim, pelo menos valeu a espera da demora que esse vídeo aqui tava tendo para ser lançado. Sei que, superficialmente, The Boxer parece uma obra bem rasa. Se você olhar por cima, parece só mais um daqueles manhwas, estilo Solo Leveling e tantos outros, que é mais sobre o protagonista farmando aura do que qualquer outra coisa. Mas tem umas ideias, uns insights, umas coisas aqui bem interessantes que dá pra tirar, dá pra extrair de toda a história, não só do Yu, mas dos outros lutadores que ele enfrenta. Fala aí, o que você acha, ou você achou, dos irmãos Santorino, a história deles e todo o ideal que percorre eles? O que você acha de toda essa luta que no fim foi mais um sofrimento e tortura do que qualquer outra coisa? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado aos 10 mil inscritos que o canal finalmente alcançou. Vocês não têm ideia do quanto esse número é absurdo pra mim. Vamos continuar sempre cobrindo o mangazinho de porrada aqui, que é o que a gente gosta. E é isso. Eu vou ficando por aqui, valeu e falou!